Paz, meus irmãos, estamos aqui para mais um momento da leitura bíblica, aqui na Renovar em Cristo, seguindo o nosso plano de leitura anual. E hoje nós vamos fazer a leitura 1 Crônicas, capítulo 23, até o capítulo 26. Então acompanhem na sua casa e boa leitura, bom estudo bíblico para nós. Vamos lá? Capítulo 23 começa assim: Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel, e ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38 mil homens. Destes havia 24 mil para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6 mil oficiais e juízes, e 4 mil porteiros, e 4 mil para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite e Aziel e Arã, 3. Esses foram chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Egiza, Ezeus e Berias. Esses foram os filhos de Simei, 4. Jaate era o chefe de Eziza, o segundo, mais Zeus e Berias não tiveram muitos filhos pelos que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Os filhos de Coate, Arão, Isair, Izar, e Hebron e Euziel, 4. Os filhos de Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, e ele e seus filhos eternamente, e para incessar diante do Senhor, e para o servirem, e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Sebuel, o chefe. E quanto ao filho de Eliezer, foi Reabias, o chefe de Eliezer. Não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. O filho de Izar foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Zerias, o chefe, e Amarias, o segundo, e Zaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Mussi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. Os filhos de Mussi, Mali e Éder e Jerimote, 3. Esses são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: O Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo nem algum de seus objetos, pertencentes a seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era de estar ao mandato dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, e para a oferta de manjares, e para os coroões asmos, e para as assadeiras, e para todo o tostado, e para toda medida mensura.
e para estarem de cada manhã em pé para louvar e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados e nas luas novas, e nas solenidades por conta segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Agora nós vamos para o capítulo 24. E quanto aos filhos de Arão, essas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, e Abiú, e Eleazar, e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok dos filhos de Eleazar, e Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício, no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de família do que os filhos de Itamar, quando os repartiram dos filhos de Eleazar 16 chefes das casas dos pais, mas os filhos de Itamar, segundo as casas dos seus pais, 8. E os repartiram por sorte uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, e o escrivão dentre os levitas, perante o rei e os príncipes, e Zadok, o sacerdote. E Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes, e entre os levitas, uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Geuribabe, e segundo a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima Secanias, a undécima a Eliasibe, e a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upá, e a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezer, e a 18ª a Pissis, a 19ª a Pitaías, a 20ª a Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamum, a 23ª a Delaías, a 24ª a Mazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, os filhos de Jubael, Zedias, dos filhos de Reabias, Isias era o chefe. Dos Izaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaías, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Isaías, Beno e Soão, Ezacur, Ibre, Demali, Eleazar, esse não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel, dos filhos de Muzi, Mali e Éder, e Jerimote. Esses foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. E o chefe da casa dos pais, e bem assim como um dos seus irmãos menores, lançaram sortes igualmente como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi e Zadok, e Aimeleque, os chefes dos pais, entre os sacerdotes e entre os levitas. Capítulo 25.
E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério dos filhos de Asaf e de Amã e de Gedutum para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur e José, e Netanias, Azara, filho de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Zedetum, Zedalias e Zeri, e Jesaías e Azabias, e Matitias, 6, a cargo de seu pai Zedetum para tanger harpas, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias e Matanias, e Uziel, e Sebuel, e Zerimote, e Ananias, e Anani, e Eliata, e Gedital, Gedatil, e Romante-Ezer, e Josbecasa, e Malote, e Otir, e Maziote. Todos esses foram filhos de Emã, o vidente do rei das palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei, Asaf, Zedutum e Emã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres 288. E deitaram umas sortes acerca da guarda, igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com um discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte, Asaf, a saber, a José, e a segunda, a Zedalias, e eram ele os seus irmãos, os seus filhos, ao todo 12. A terceira, a Zacur, e seus filhos e seus irmãos. A quarta, a Isri, e seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta, a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, a Buquias, e seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, a Zezarela, e seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, a Zesaías, e seus filhos e seus irmãos, 12. A nona, a Matanias, e seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, a Simei, e seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima, a Azarel, e seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima, a Asabias, e seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª, a Subael, e seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, a Matitias, e seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, a Jerimote, e seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, a Ananias, e seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, a Josbecasa, e seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, a Anani, e seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a Malote, e seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliata, e seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Otir, e seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, a Gidalte, e seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, a Maziote, e seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, a Romante-Ezer, e seus filhos e seus irmãos, 12. Capítulo 26. Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Ajafé. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, e Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Enai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho
Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otni e Rafael e Obed e Eujabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos esses foram os filhos de Obed-edom. Eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes, de força para o ministério, por todos 62. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Osá, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos, Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Euquias, o segundo Tebalias, o terceiro Zacarias, o quarto, todos os filhos dos irmãos a Osá foram 13. Desses se fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo a casa de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente, e Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte. E a Obed-edom, a do sul, e a seus filhos a casa das tesourarias. A Supim e a Osa, e do ocidente com a porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto ao Parbar. Esses são as turmas dos porteiros, entre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. E quanto aos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Eladã, Gersonita foi chefe dos pais Jeilié. Dos filhos de Jeili, Zetã e Joel, seus irmãos. Esses tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Ozielitas. Sebuel, filho de Gerso, filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho de Isaías, seu filho Ejorão, seu filho Ezecri, seu filho Selomite, seu filho. Esse, Selomite, e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares de centenas e capitães dos exércitos tinham consagrado. Dos despojos das guerras, as consagraram para repararem a casa do Senhor. Como também tudo quanto tinha consagrado, Samuel, o vidente, Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Izaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel, para a obra de fora por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Esabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que tinham cargo dos ofícios em Israel, daquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas eram Zerias, o chefe dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais, do ano 40 do reino de Davi. Se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes dos pais. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubonitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Meus irmãos, com o capítulo 26 lido junto com vocês, nós encerramos essa parte de 1 Crônicas e seguimos as leituras com os demais irmãos, com as demais redes. Estamos muito alegres de poder fazer parte desse momento de leitura bíblica, onde nós
estamos aí tirando esse ano, né, para aprofundarmos e lermos a Bíblia Sagrada. Convido aos irmãos para nós fazermos uma oração e entregarmos, né, esse momento ao Senhor. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tem feito por nós, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de estar aqui, Senhor, de promover esse momento junto com os nossos irmãos de leitura, de aprofundamento da Tua palavra. Pedimos, Senhor, que Tu siga conosco, siga com o Teu povo, siga nos edificando, Senhor, através da Tua palavra, porque ela é viva, verdadeira e eficaz, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por esse momento, louvamos o Teu nome hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Fique com Deus.